Olá a todos, eu sou Júlia Carvalho, aluna de Iniciação Científica, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Evolução Molecular dos Homeólogos dos Genes do Organizador em Xenopus leves, orientado pela professora doutora Janaína Lima de Oliveira. O organizador espimo-mangold é composto pelas células do lábio dorsal do blastopa, e essa região organizadora ela vai agir como um centro de sinalização dorsal, que possui uma grande quantidade de genes com expressão autônoma, que vão inibir a expressão de genes ventrais provenientes de via de sinalização BMP e Wnt. Durante o desenvolvimento até o início do embrião, há uma alta expressão de beta-catenina, que vai ativar o gene siamós, que por fim vai ativar os genes antagonistas Wnt e BMP, que são esses genes em amarelo, os genes dorsais. Xenopus leves ela é uma espécie alotetrapode que utilizamos como objeto de estudo porque tem uma importância evolutiva muito grande. Essa espécie ela teve seu conjunto cromossômico totalmente duplicado devido ao evento de hibridização seguido de duplicação completa do genoma. E como consequência desses eventos, a espécie possui os seus genes homeólogos duplicados. Assim, existe um gene em cada subgenoma. E esses subgenomas eles são nomeados seguindo o critério de tamanho dos seus cromossomos. Então, os cromossomos maiores são chamados de L e os menores de S. Os eventos de duplicação gênica eles são interessantes do ponto de vista evolutivo porque nos fornecem uma matéria-prima necessária para entender o surgimento das novidades evolutivas. Essas são a pseudogenização, neofuncionalização e subfuncionalização, onde a primeira, uma das cópias duplicadas, ela vai perder a sua função, na segunda, uma das cópias ela adquire uma nova função, e na terceira, essa função ancestral ela vai ser particionada entre as cópias duplicadas. De uma forma geral, há uma taxa de retenção de ambos os homeólogos no genoma de 56%, enquanto para os genes do desenvolvimento, onde esses genes do organizador, os genes dorsais se incluem, essa taxa é maior do que 90%. Então, a nossa grande pergunta foi: quais são os processos evolutivos que estão envolvidos na evolução dos homeólogos dessa espécie que podem explicar essa alta taxa de retenção nos genes do desenvolvimento? Então, o nosso objetivo foi investigar essa questão a partir da evolução da sequência dos pares homeólogos da espécie, para entender também informações mais gerais sobre a evolução de uma porção de variação genética envolvida com a diversificação morfológica animal. Para isso, nós utilizamos o visualizador de dados genômicos do NCBI para coletar as sequências de transcritos de Xenopus leves de outras 6 espécies de anfíbios. Nós utilizamos o OrfFind para identificar a região codificadora e realizamos o alinhamento de nucleotídeos através do DUMP, onde também realizamos o teste de saturação de genes. Depois dessa filtragem de genes, nós inferimos a árvore filogenética por meio do FAML no ATGC e para os testes de seleção utilizamos o DataMonkey, o EasyCodeML e o MEGA. Depois de uma vasta revisão bibliográfica e entender melhor como esses genes interagem sozinhos e em conjunto, nós utilizamos os genes descritos no artigo de T.G. de Munhoz e de Roberts, coletamos as sequências e no teste de saturação identificamos que 2 genes estavam saturados. Ou seja, são genes que não contam uma história evolutiva a partir da filogenética, então nós descartamos das análises posteriores. Seguindo com os 13 genes restantes, o teste relativo de Tajima vai nos dizer se as cópias elas estão evoluindo em taxas diferentes. Os genes ADMP e o follistatins foram significativos nesse teste, porém, como nenhum dos testes, tanto de seleção positiva ou relaxada, eles foram significativos, nós não podemos distinguir essas duas hipóteses. O teste do ABSR é um teste de seleção positiva que examina se uma proporção de locais ele evoluiu sob seleção positiva no ramo de interesse. No nosso caso, a gente testou para os ramos SL de Xenopus leves na filogenia. O p-valor foi significativo para o gene PKD-CCL, enquanto o outro teste de seleção positiva do EasyCode identificou que as duas cópias, tanto S quanto L, dos genes Cordin e PKD-CC foram significativos. O restante dos genes não deram significativos nos testes. O Cordin é um gene que é antagonista de BMP e é expresso na gástrula inicial no centro de corpo, como está mostrando na imagem. Esse gene ele vai regular o fluxo de BMP dentro do campo morfogenético e vai impedir a ativação de receptores de BMP durante a formação desse eixo dorsoventral. Enquanto isso, o PKD-CC1 ele é uma proteína quinase que é expressa no organizador bem no início do embrião, com a invaginação dos movimentos das células em garrafa. Já na gástrula posterior, ela vai ser importante no desenvolvimento do mesoderma, do olho e na placa lateral. Por fim, nossa pesquisa ela proporcionou uma compreensão abrangente das interações gênicas que se desdobram no organizador, tanto como as funções específicas de cada gene. E apesar de parecerem ser genes preservados devido à sua importância para a manutenção de um sistema, os nossos resultados eles sugerem que os homeólogos do Cordin e do PKD-CC eles estão sendo cooptados para funções diferentes. E genes cooptados, eles podem alterar as funções das suas proteínas que eles codificam. Nesse caso, as cópias do PKD-CC e do Cordin, eles podem ser cooptadas para novos locais na sequência. Ou seja, isso pode aumentar as suas chances de retenção no genoma. Por fim, eu gostaria de agradecer os membros do ABED, dos institutos e agência de fomento.